Olá galera, tudo bem? Eu sou a professora Mariana, estou aí alguns dias falando com vocês de direito do consumidor e hoje a gente vai falar sobre infrações penais. Gente, a gente viu na outra aula lá sobre sanções administrativas, mas aqui no direito do consumidor a gente também trabalha um pouquinho aí do direito penal, para aquelas infrações onde só a sanção administrativa não é suficiente. Aí existe também algumas disposições ali que vão trazer penalidades para aquele empresário, para aquele fornecedor do produto e serviço que não se adequar ali às regras do CDC. Então, pega ali o seu código e vem acompanhar a aula aqui comigo. O artigo 63 ao 74, então, do nosso CDC, vai tratar dos crimes contra as relações de consumo. E tudo que for aqui crime do CDC vai ter esse nome, crime contra as relações de consumo. A pena vai ser de acordo com a culpabilidade, então vai ter lá, igualzinho no Código Penal, de tanto tempo a tanto tempo de pena, né? E vai ter multa, etc. E a pena vai depender aí de acordo com a culpabilidade. Quanto maior a culpa, maior a pena. Lembrem que a responsabilidade é sempre objetiva do fornecedor. Então, quem que vai responder aí por essa pena? O dono da empresa, o diretor, o administrador ou o gerente da pessoa jurídica que permitir ou aprovar o fornecimento, né, do produto ou serviço no mercado, aprovar a oferta e a exposição à venda ou a manutenção em depósito daquele produto que não tiver adequado ali para o consumo, para ser colocado no mercado de consumo. Quais que são aí as circunstâncias agravantes que vão deixar a pena mais severa para o fornecedor? Então, tá lá no artigo 76 do nosso CDC. São elas: a época de grave crise econômica, ocasião de calamidade, para não judiarem aqui, né, do consumidor, não se abusarem dele, porque ele já está passando por uma situação difícil, já está enfrentando ali uma crise econômica ou então uma situação de calamidade. Então, tem que facilitar aí a vida do consumidor. Grave dano individual ou coletivo, então não importa se foi para uma pessoa ou para várias pessoas. Tentativa de dissimular a natureza ilícita do procedimento. No caso ali, então, de servidor público ou pessoa com condição econômica e social manifestamente superior à do consumidor. Tudo isso vai ser agravante da pena. Também vai ser agravante aqui, gente, quando o crime ocorrer contra um consumidor que seja operário ou rurícola, menor de idade, idoso, deficiente mental, pode ser interditado ou não, porque às vezes a pessoa não está interditada, mas ela também é incapaz, ela não está ali em plena consciência, né, para firmar aquele contrato. Enfim, não importa se é interditado ou não. E operação que envolva produtos ou serviços essenciais, gente, que a pessoa não pode viver sem, que aquilo depende da manutenção da vida do consumidor, que são os alimentos, os medicamentos. E as penas, então? Quais são as penas? Vai ser multa e detenção. A máxima detenção que o Código do Consumidor prevê vai ser 2 anos. E o mínimo, então, 1 mês. O artigo 78 vai dizer lá para nós quais são as modalidades aí da pena, né? Interdição temporária de direitos, publicação em órgãos de comunicação e de grande circulação ou audiência às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. Então, vai publicar aí nos meios de comunicação e quem paga é a pessoa que foi condenada. Prestação de serviços à comunidade, também pode ser uma das penas ali estabelecidas. E as penas pecuniárias serão fixadas em multas dia, aqui ó, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias que durar a pena privativa de liberdade. Então, a multa, né, que vai ser a pena pecuniária, vai ter essa relação aí de multa dia, e quanto maior forem os dias de pena, né, de detenção ali, ó, de pena privativa de liberdade,
maior vai ser a multa, porque a multa vai contar por aqueles dias ali. Então aqui, ó, nos crimes previstos no CDC, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Isso aqui está no artigo 80, então, do CDC. Artigo 63, vai trazer aqui, ó, um crime de consumo para nós que a gente tem que ficar ligadinho. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Gente, então, se você colocou alguma coisa no produto que é informação para o consumidor, ela tem que estar lá de modo ostensivo, ela tem que estar aparecendo, ela não pode estar omitida do consumidor. Se omitir e isso causar um prejuízo para o consumidor, for nocivo para o consumidor, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Então, ali em cima falava, ó, de produto, e aqui fala de serviço, no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º vai dizer o quê? Que se o crime é culposo, vai ser detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses, perdão, ou multa. Artigo 64, mais um crime aqui contra a relação de consumo. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Gente, então colocou um produto nocivo no mercado, não avisou o consumidor, é crime contra as relações de consumo. Tem que avisar o consumidor, por mais que esse produto, já tenha sido colocado aí no mercado de consumo à disposição do consumidor. Então, a pena é de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar o produto do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente. Então, existe um prazo? Não existe um prazo, é imediatamente. Os produtos nocivos ou perigosos na forma desse artigo. 65, gente, vamos lá. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Então, aqui é do serviço, ó, também. 6 meses a 2 anos de detenção e multa. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e morte. Então, se esse serviço aí causar alguma lesão ao consumidor, né, uma lesão física e lesão corporal, ou a morte do consumidor, também vai poder ser aplicado aí essas outras penas, além dessas que já estão aí no Código de Defesa do Consumidor. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Aqui é o que, gente? Propaganda enganosa, né? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, quem pagar ali para fazer a publicidade, para oferecer esse produto para o consumidor. Se o crime for culposo, diminui a pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Vejam como é importante a gente reclamar das coisas, né? Às vezes a gente sabe que a propaganda é enganosa, que é abusiva, mas a gente deixa pra lá. E olha a pena que o Código de Defesa do Consumidor traz aqui, justamente para coibir essa prática, para ela não acontecer. E se ela mesmo assim acontecer, nós consumidores temos que fazer a nossa parte, temos que mostrar aí para as autoridades que está acontecendo aí uma coisa que não poderia estar acontecendo, que está violando os nossos direitos como consumidor, está violando aí o Código de Defesa do Consumidor. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial e perigosa. Essa aqui é abusiva, né, gente? Publicidade abusiva. Ficou uma a mais aqui, mas não tem problema. Uma perninha ali mais no meu. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Percebam aqui, ó, que a vulnerabilidade do consumidor é fática, é técnica, é jurídica. Então, se o fornecedor não passa o mínimo desses detalhes, aí, ó, deixa de organizar os dados que dão base à publicidade, também prejudicando o consumidor que já é vulnerável. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na preparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Imagina que você leva o teu produto para consertar e eles mudam a peça, te dão uma peça usada, sendo que você não pediu por isso. Isso também é crime de consumo, gente. A pena aí é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Vocês lembram aí da nossa aula que a gente falou sobre cobrança de dívida, aquela cobrança indevida, que não se pode colocar o consumidor ali ao ridículo, não pode fazer ele passar vergonha. Se for no trabalho dele para cobrar, tem que ser de modo discreto, não é o escritório inteiro que precisa ficar sabendo, não é a empresa inteira que tem que saber que ele está devendo, que ele foi lá conversar com alguém para ser cobrado. Também não pode ser por telefone? Pode ser por telefone, mas não pode ser de modo a incomodar a vida aí do consumidor, de modo a trazer prejuízo para ele, tá bom? Então, lembrem sempre das nossas aulas. Detenção aqui é de 3 meses a 1 ano e multa, no caso aí de cobrança indevida. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Essa nossa aula ainda sobre banco e cadastro de consumidores ainda vai acontecer, então não deixa de assistir às aulas, gente. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Gente, se a gente já está falando para o fornecedor, está errado, ou se ele sabe que está errado ali, não pode manter aquela informação que está errada para o consumidor. Ele tem que arrumar e tem que ser de modo imediato. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com especificação clara de seu conteúdo. Olha aqui, se o fornecedor te dá a garantia, ele tem que ser de modo expresso, termo de garantia, e ele tem que estar ali com todas as especificações de modo claro para o consumidor, para ele saber quando que ele pode ir lá reclamar, como que ele pode reclamar, do que ele pode reclamar.
A detenção vai ser de 1 a 6 meses ou multa. E cabe fiança aí nessas situações que o CDC traz como crime contra a relação de consumo? Sim, gente, cabe fiança. Então vamos lá. Valor da fiança nas infrações de que trata esse código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, esse BTN aqui, ó, gente, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança pode ser reduzida até a metade do seu valor mínimo, então pode ser metade do mínimo, ou aumentada até 20 vezes, dependendo aí da classe econômica do indiciado, do réu. Beleza, gente? A gente já tratou aqui, então, ó, de infrações penais. Vamos falar agora da defesa do consumidor em juízo aqui, para continuar a nossa aula. Então, existem dois tipos de tutela pelo Código de Defesa do Consumidor: a tutela individual e a tutela coletiva. A tutela individual a gente vai falar primeiro. É essa mais comum aí que a gente conhece, que é quando uma pessoa reclama de um produto que ela comprou, reclama só do produto dela, não vai reclamar por mais outros consumidores. É simplesmente o caso dela. Vai tratar de um caso só, um produto só, um serviço só, que uma pessoa contratou com o fornecedor. Então, essa tutela individual ela pode ser de dois tipos: a de caráter preventivo, para não deixar que o dano aconteça para o consumidor, e de caráter repressivo, que é aquele que o dano já ocorreu e a gente quer impor aí uma punição para o fornecedor, e a gente quer também a reparação desse dano que foi prejudicial aí para o consumidor. A ação vai ser proposta qual for. No foro do fornecedor, no foro do consumidor, no foro onde o produto é produzido. Como que a gente sabe isso, gente? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que pode ser no domicílio do consumidor, para facilitar aí a defesa dele, para ele não precisar ficar viajando em caso de audiência, para não precisar pegar advogado fora do seu estado, por exemplo, não pagar as custas, né, de um advogado que seja ali da sua cidade, ter que ir para outra cidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para quê mesmo? Para facilitar a vida do consumidor, para deixar ele em posição de igualdade com o fornecedor. Então, é para isso que serve. Pensem sempre assim. A prova já pode trazer lá para vocês, colocou a petição inicial, né, propôs a ação no domicílio do fornecedor. Tudo bem, não tem problema, mas o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que pode ser no do consumidor, para facilitar a sua vida. Mas se o consumidor acha que vai ser mais rápido, se ele prefere propor lá no domicílio do fornecedor, também não tem problema nenhum, gente. É vedada a denunciação à lide pelo Código de Defesa do Consumidor. O que ele vai possibilitar aqui para nós? No caso de seguradora, pode chamar ao processo. Lembram de chamamento ao processo? Esse instituto aí do nosso Código de Processo Civil vai poder acontecer aí nas relações de consumo, quando a gente utilizar o CDC. Mas a gente não vai poder denunciar a lide, e sim chamar ao processo no caso de seguradora, principalmente aí nos casos, né, de seguro de responsabilidade. O artigo 90 vai dizer o seguinte para nós, que aquilo que não tiver disposto no Código de Defesa do Consumidor sobre a parte processual pode ser aplicado o nosso Código de Defesa, Código de Processo Civil. Então, aquilo que não tiver no CDC, aplica-se o CPC. E aí, para tutela individual, a gente vai ter alguns meios aí de resolução de conflitos, não só o judiciário. A gente sabe que existem outros tipos, né? Além do judiciário aqui, ó, a gente pode ter a autotutela,
que é aquela que existe desde que o mundo é mundo, de fazer a outra parte cumprir com o que você quer pela sua força. Não importa se é força física ou então a sua autoridade ali, o que você conseguir fazer para se impor vai ser a autotutela. E aí você vai obrigar o fornecedor a fazer o que você quer. Essa não é a parte mais indicada, né, gente? A gente tem o judiciário aí justamente porque a gente não quer que aconteça nenhum tipo de conflito físico, que a pessoa não tenha ali grandes aborrecimentos. No caso dela mesmo, tentar resolver tudo sozinho. Então, passamos aqui da autotutela para a autocomposição de litígios. É quando as próprias partes resolvem compor o litígio, acabar com o problema de forma amigável e voluntária. Essa é a principal requisito aqui da autocomposição. Tem que ser voluntária, as duas partes têm que querer a autocomposição. Isso te lembra o quê? Mediação, conciliação. A gente não vai entrar agora no mérito para distinguir uma da outra, mas eu quero que vocês lembrem disso, que a autocomposição vai ser a formação, será que dá pra gente dizer assim? A formação de um acordo entre as partes, envolvendo ali um terceiro para ajudar a esse acordo a se formar ou não. E esse acordo, para ele ser válido aí juridicamente, ele pode ser homologado por um juiz. E aí a gente vai ter um procedimento híbrido, que tem, né, dois lados aí. A gente faz a autocomposição e vai para o judiciário para homologar. A gente usa dois mecanismos aqui, ó, de resolução de controvérsias. E a arbitragem. Tá bem na moda aí a gente falar de arbitragem, né? E às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é isso. Então, não tem como eu esgotar o tema aqui nessa aula, até porque a gente vai ter que fazer um curso aí só sobre isso, mas, a grosso modo, o que é arbitragem, gente? É quando as partes contratam um tribunal para resolver o problema delas. Não se leva o litígio para o judiciário, e sim você tem um árbitro, que vai ser um juiz pago, que pode vir através de uma câmara, ou vocês mesmos, as partes, né, contratarem aí uma terceira pessoa imparcial, ou três pessoas, né, que vão compor um tribunal, de modo imparcial, para resolver esse litígio. Para ir para a arbitragem, também precisa ser voluntário esse procedimento. As partes têm que querer ir para a arbitragem. Não pode aí um contrato de adesão, por exemplo, obrigar que as partes se submetam à arbitragem. Tem que ser de comum acordo. Beleza? Então, tutela específica para as obrigações de fazer e de não fazer aqui, no caso da tutela individual. Na tutela jurisdicional específica, é exatamente aquilo que foi contratado que a gente vai pedir. Aí a tutela pelo equivalente em dinheiro, a gente já não consegue mais ter aquilo que a gente contratou, ou então a gente não quer mais. E aí a gente pede o equivalente em dinheiro, tranquilo, né? O nome é autoexplicativo ali. Muitas vezes acontece do produto perecer e a gente não tem nem como alcançá-lo mais, não tem nem como a gente conseguir mais esse produto. E aí a gente vai querer o dinheiro de volta. A tutela inibitória e a tutela reparatória. Vamos falar um pouquinho aí de cada uma delas em separado, que elas já são um pouquinho mais complicadinhas. Inibitória vai te lembrar o quê? Que inibe o dano. É uma tutela preventiva, que você vai fazer para prevenir o consumidor de não ser lesado. Ela é voltada, então, para o futuro. E existem três tipos aí da tutela inibitória. A tutela inibitória pode ser pura, para evitar a prática originária do ato ilícito, ou seja, impedir que algo aconteça de modo absoluto. Vai ter a tutela aí para impedir a continuação desse ato ilícito, então quer dizer que o ato ilícito ele já aconteceu, mas a gente vai pedir para o juiz para que isso não continue acontecendo, e aí pare de acontecer. É uma tutela voltada para o futuro, não quer saber o que já aconteceu, quer saber que não aconteça mais. E também uma terceira hipótese de
impedir a repetição da prática desse ilícito. Aqui no exemplo B, a gente sabe que o ilícito ele vai ocorrendo ao longo do tempo. Mas no C a gente sabe que ele se repete. E aí a gente pede essa tutela específica, né? Específica não, perdão, essa tutela inibitória para fazer com que pare de acontecer essa repetição aí do ato ilícito. E a tutela reparatória, então, gente, como que a gente vai fazer? Tutela reparatória visa uma reparação. A gente repara o que foi danificado. Então, sempre que o consumidor perder o status quo anterior, como ele era antes, vai pedir reparação. E aí, quais são as causas? Quando a vontade do credor, do credor e impossibilidade material de satisfação da sua obrigação na forma específica. Ou seja, não tem mais como o fornecedor fornecer para você aquilo que foi combinado. Ele vai ter que reparar a sua perda. E aí pode ocorrer um inadimplemento, ó, que eu coloquei aqui, definitivo. Não há mais jeito nenhum dele cumprir a obrigação. E aí então se pede reparação dos danos materiais aí. E a tutela de urgência? A gente sabe que existem 3 tipos, né, gente? A tutela cautelar, a tutela antecipada e a tutela liminar. Isso aqui é matéria de processo civil. Eu passo bem rapidinho com vocês, mas se você estiver tendo muita dificuldade, vai aí para as aulas de código de processo civil, pega aí seu código de processo civil, vai atrás de material para você saber diferenciar isso na hora da sua prova. É um tema bastante importante. Então, que eu trago aqui de modo resumindo para vocês. Tutela cautelar, ela é genérica para assegurar a utilidade do resultado final. A antecipada também é genérica para satisfazer faticamente o direito. Então você já tem o resultado ali no começo do processo. Ela é satisfativa. E a liminar, ela é específica, não é genérica como as duas outras, também para satisfazer faticamente o direito. Beleza? Não é tão complicado, mas a gente sabe que na hora ali da prova fica nervoso, tal, pode chegar a confundir. Às vezes até na prática mesmo, a gente fica um pouco na dúvida de será que é melhor pedir uma ou pedir a outra? Como é que a gente faz? E isso a gente só vai aprender, gente, estudando. Então, anota no seu caderno aí o meu resuminho para vocês e vai atrás de material se você ainda não consegue distinguir uma da outra com facilidade. E aí eu trouxe aqui para vocês o seguinte, o princípio da atipicidade dos meios executivos. Isso vai dizer o quê, gente? Que o juiz, se ele não conseguir executar aquela sentença de um modo normal, por exemplo, se ele não conseguir pegar dinheiro da parte, ele tem outras alternativas para fazer com que a sentença seja cumprida. Então, ó, o juiz poderá utilizar o meio executivo que lhe parecer mais adequado para dar a tutela jurisdicional executiva. Artigo 84, parágrafo 5º do CDC. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento da atividade nociva, além de requisição de força policial. E aí no próximo bloco, então, a gente vai tratar da tutela coletiva. Não perca, continua aqui com a gente. Até daqui a pouco.